fazer uma análise sobre os assuntos. Temos uma entrevista com os deputados sobre o assunto. O grupo de alunos fará um debate para discutir o tema. E ainda teremos entrevistas com os populares que falarão sobre esses problemas e que é importante, inclusive, nos países ricos. A fome. Por que existe a fome no mundo? Ela atinge todos os países e todos os povos da Terra. Menos países considerados desenvolvidos e avançados não conseguem desenvolver este problema das suas camadas mais pobres. Nesses países, apesar da riqueza material, também existe a fome e miséria da população. São milhões de pessoas que vivem mais da periferia, locais alagados e sem qualquer tipo de saneamento, sofrendo de todas as doenças da pobreza. Há muitos anos, os governos dos países mais desenvolvidos e ricos executam o Programa Mundial de Combate à Fome e à Miséria. Para isso, eles utilizam a Organização das Nações Unidas, ONU, entidade internacional que possui organismos internos voltados diretamente ao estudo e planejamento da questão de combate à fome mundial. Um desses organismos da ONU é a FAO, Fundo das Nações Unidas para a Agricultura, órgão que realiza muitas ações contra a fome, em conjunto com os governos de muitos países. A Organização das Nações Unidas é uma entidade formada pelos governos dos países do mundo inteiro. Na ONU, esses governos discutem suas ações políticas ou o relacionamento entre as nações do mundo. Vamos ver o que as repórteres têm a dizer. Repórter Locais. Marilene, o que você está achando da fome no estado do Amapá? Bom, o que eu acho, né, que a fome no Amapá, a culpa geralmente é do sistema, né? Então, a minha opinião é que a fome ainda é um grande problema nas periferias, né? Onde a gente vê mais miséria. Então, na minha opinião, o que deve ser feito é umas campanha de sopa, para resolver assim, pelo menos para amenizar o problema da fome, né? Porque o maior culpado é o nosso sistema, né? Não só aqui, mas como no país em geral. Estamos agora entrevistando aqui no CCA Anne e Cleide. Anne, Cleide, o que você acha, na sua opinião, em relação à fome no estado do Amapá? Bom, é um problema muito grave, né? Nós temos nossos políticos, mas eles só vejam na hora do voto, né? Ainda tem gente que quer mandar alimento para o Nordeste. Tem tanta gente precisando aqui em Macapá, nessas baixadas, nas pontes. Tem muita gente que faz campanha para o Nordeste. Eu acho que não seria necessário para o Nordeste, seria para cá, para o Amapá. E se todo mundo ajudasse um pouco, daria para fazer alguma coisa. Obrigada. E você, Anne, o que você acha em relação à fome no estado do Amapá? Eu acho que o governador daqui de Macapá podia, como é que se diz, olhar para as pessoas carentes que tem aqui em Macapá, que são muitas as pessoas que tem. Em relação à fome no estado do Amapá, o que você tem a falar? Bom, eu acho que antes deles pensarem em ajudar outros estados, eles têm que primeiro ajudar o Amapá, que não está precário, também não está bem ruim a situação. Na sua opinião, você acha que tem alguma solução assim, bem básica? A solução básica seria, por exemplo, nós temos um país chamado Iraque, né? Então existe 50% desse país deserto, certo? Então, quando se pensa em solucionar um problema, logicamente que nós temos que absorver aquele pessoal que tem conhecimento na área, né? E canalizar essas ideias. Por exemplo, sistema de irrigação, preparação de solo, né? Você tem todo um processo de enriquecimento que faz com que aquele solo que antes, que há 10 anos não dava nada, continue agora dando, né? Sem alimentação, logicamente, o cara não tem basicamente nada. Então são os dois fatores que deveriam ser priorizados, aliás, são três: é a alimentação, né? A questão da saúde e a questão da educação. Porque se você é bem educado, logicamente, se você é bem educado, você sabe como resolver os problemas da alimentação, os problemas da saúde. O problema é que o interesse maior sempre é da classe dominante. Então eu espero que haja conscientização com relação, principalmente,
a reeleição, né? a não reeleição desse candidato. Né? Eu não tenho particularmente candidato nenhum, mas a prova da desonestidade, né? das privatizações totais. Imagina, por exemplo, o cara está privatizando, está vendendo, fazendo privatização total. Não tem condições, está empenhorando o Brasil. A Cila Maria, do Colégio CCA, para o jornal Combate à Fome. Obrigada. A fome no Brasil. Segundo as pesquisas recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, existe no Brasil pelo menos 25 milhões de pessoas possuem fome. Isso significa não possuir trabalho nem renda para o seu sustento próprio de suas famílias. Principalmente nos estados do Norte e Nordeste, há um grande número de pessoas subalimentadas, seguindo uma alimentação inadequada e até fora dos padrões comuns do Brasil. Essa alimentação inadequada completamente faz com que as crianças em idade escolar tenham baixíssimo rendimento nas escolas e aprendizado precário. Agora vamos falar pelas respostas locais. Em relação à fome no estado do Amapá, o que você tem a falar? Bom, eu tenho a falar que isso poderia ser resolvido porque o governo ele tem muitas maneiras de prevenir a fome, né? Mas ele não se interessa e eu acho que isso é errado. Ele deveria ser mais compreensivo com o povo e distribuir melhor os alimentos no nosso estado. O que você acha da situação do Nordeste em relação à fome? Olha, eu acho que vai dar bom, a gente deveria ajudar isso. Fome é uma coisa assim que todo mundo sente, né? Então ele deveria fazer alguma coisa, sei lá. E o que você faria para ajudá-los? Bom, se eu pudesse, eu ajudava, né? Eu não gostaria de ir passar fome. Se eu pudesse, eu ajudava mesmo. Tá bom, muito obrigada. Maene Silva para o jornal Combate à Fome. Você acha que aqui no estado do Amapá existem muitos casos de fome? E qual a solução aqui, não para acabar todo a fome, mas sim para diminuir alguns casos? Não só aqui, como em todos os estados. Se cada uma pessoa ajudasse, talvez não haveria se você bate uma criança na porta da casa, você nem abre. Nem abre. E como um tempo desse, foi um menino na rua da minha casa, bateu na porta da minha casa. Ele simplesmente mandou a empregada dizer que não tinha na escola dele. Hoje a gente está vendo que ele tinha muito mais do que o pobre. E a criança bate na porta, tira um fio de açúcar e dá. Isso se ele fizesse muito mais, não haveria. Crianças assim, vai dizer. Ele acreditou, ele vai dizer o que ele acha da fome no Nordeste. Bom, eu acho que o governo está se esforçando como ele deveria se esforçar, mesmo porque estamos num ano de eleição política e a verba que deveria ser destinada, né, para dar um jeito nessa situação há muito tempo, na fome do Nordeste, na carência que tem lá, eles usam muito, muitos sabem, mas não podem falar, porque o poder é maior. Para campanhas, que aqui no Brasil já virou uma tradição. Tá? E realmente a gente está deixando a desejar muito. E entidades particulares e outras pessoas artistas, a gente vê muitas campanhas para a rede de televisão, elas fazem mais do que o governo até, porque se sensibiliza, né? Realmente pessoas que não têm, às vezes, não tem nem água da bala, própria, consome, tudo para lavar roupa, tomar banho, e fazer comida, beber tudo. Também deixando de desejar muito. Eu acho que tem muita coisa para fazer e é isso. Tá? Quem fala é Helena, do jornal Combate à Fome. Se você pudesse ajudar, o que você faria para acabar com a fome no estado do Amapá? Olha, eu acredito que a fome hoje vem causando muito por
causa o fator maior da fome, os nossos políticos têm deixado muito a desejar. Então, eu acredito que deveria dar um incentivo de emprego maior para a população e até mesmo na área rural fazer alguma coisa que pudesse trazer benefícios para a população. Ivana Tavares para o programa Combate. Estamos aqui falando com o deputado Valdez e nós vamos fazer uma entrevista, o assunto é fome. Deputado, o que você tem a falar sobre a fome no estado do Amapá? A Sila e os telespectadores, né, as pessoas que nos ouvem nesse momento, nós consideramos esse um dos pontos bastante crítico, bastante sério no estado, e isso diz respeito ao Brasil, ao mundo também, pode-se colocar assim. E certamente isso é muito em função da deficiência que cada vez o Estado brasileiro e os estados de um modo geral, enquanto políticas públicas, têm tido. Isso está relacionado com a questão da falta de produção e por isso a deficiência de alimento, de abastecimento é sempre menor. Está relacionada com a falta de emprego. Hoje a dificuldade das pessoas terem acesso ao emprego é muito grande, seja os trabalhadores de um modo geral, sejam as pessoas que terminam um curso técnico numa escola de segundo grau ou que têm a oportunidade também de fazer uma escola superior. Então, é uma relação que diz respeito a uma série de medidas que o poder público, de um modo geral, não tem respondido a ela na velocidade que os problemas vão acontecendo. No estado do Amapá não seria diferente. Nós temos muitos casos no estado do Amapá que se aponta claramente problemas de famílias que por não ter de onde tirar a sua sobrevivência, seja por falta de emprego, seja por falta de alimentação de modo geral, seja pelo custo de vida hoje colocado, seja pelo número de pessoas na família, acabam realmente não tendo as condições mínimas de alimentação exigida, e que é eu não digo nem um direito, mas uma necessidade básica de todo cidadão. Todos nós sabemos que a fome é um fenômeno mundial. Então eu queria saber se você tem alguma uma solução, não para acabar com a fome, mas sim para diminuir os casos de fome no estado do Amapá. Não diria solução, como você muito bem coloca, mas tem que ser uma preocupação de toda a sociedade, dos governantes, da população de modo geral. Cada um de nós tem que fazer alguma coisa em nome da busca da diminuição da fome. Como vem acontecendo, quantas campanhas não acontecem no Brasil por instituições não governamentais, ou pessoas isoladamente que têm a coragem de puxar determinadas campanhas, de poder levar a uma família ou a famílias que passam necessidade um pouco de alimento. Acho que tudo é válido neste processo. Agora, enquanto poder público, eu acredito que nós temos que trabalhar muito na perspectiva de algumas propostas. Nós defendemos, por exemplo, para a discussão, a questão de programa de renda mínima às famílias carentes. Nós discutimos investir nas atividades de ofício para garantir a renda também, pelo menos das famílias que têm atividades de ofício, que são as atividades normais de trabalho. Nós trabalhamos com a perspectiva de você abrir frentes de trabalho, gerar emprego, quer dizer, isso são alternativas que o poder público, de um modo geral, tem que trabalhar. E, em nenhum momento, deixando de acontecer essa mobilização da própria sociedade, onde a sociedade, através das pessoas, tem dado o exemplo, inclusive, ao poder público em todo o Brasil, quando se mobiliza e quando busca resolver concretamente, às vezes, determinadas situações localizadas em comunidades com relação ao abastecimento de alimentos. Eu fui em certo lugar, aí uma moça e duas moças e um rapaz falaram assim, que a solução certa seria os deputados não só dar alimentos antes e depois da campanha, mas se ajudar todo o tempo, porque tem muitos que só dão na campanha para ganhar votos. Isso que ela me falou, Então ela falou que a solução seria eles antes e depois darem alimentos que seriam básicos para uma família, para viver. Não assim o tempo todo, mas sim uma parte do tempo. O que você acha, dessa opinião dela? O que você acha?
Acho que toda pessoa que puder dar alguma coisa para alguém, ajudar, fazer uma ação humana, uma ação humanitária, é válido. Agora eu discordo, por exemplo, realmente dessas posturas de tentar, por exemplo, pegar o cidadão pela barriga, ou pela necessidade de uma casa para morar, quando vai distribuir um terreno só na época da eleição, ou quando vai distribuir alimentos só na época da eleição, da cesta básica só na época da eleição. Enfim, essas atitudes realmente têm que ser condenadas de um modo geral. Nós temos que pensar em coisas mais a longo prazo, certo? Em ações, em políticas públicas e não políticas eleitorais. Então, parabéns para você e parabéns para essas pessoas que fizeram essa observação. O homem público tem que pensar em políticas públicas, e políticas públicas se faz desde o primeiro dia que se assume o mandato, se assume o governo, se faz com ações de projetos que possam ter uma duridade, uma vida eterna. E aí, quando eu digo, discutir um programa de renda mínima às pessoas carentes, isto é política pública, não é discutir a doação de uma cesta básica só na época da eleição. Então, condeno também esse tipo de atitude, de só doar terreno, só doar casa, só doar cesta de alimento em época de eleição, que isso é política eleitoreira e que a gente possa desenvolver políticas públicas que devem fazer parte de todos os meses, todos os anos e todos os dias de um governo ou de uma atividade parlamentar. Tá, obrigada. Nós falamos aqui com o deputado Valdez, direto da Assembleia Legislativa. Estamos aqui com o deputado Nilson, da Assembleia Legislativa. Deputado, o que o senhor acha a sua opinião em relação à fome? A fome é infelicidade no mundo todo, né? Agora tem umas regiões que a fome está mais acentuada, mais aqui no nosso país da África, ela morre de fome no meio do teu jeito, agora aqui na cidade, tem regiões aqui, como a Amapá, tem do estado inteiro, tem muita gente passando necessidade, passando fome, lamentavelmente. Para ilustrar melhor essa reportagem, estamos aqui na frente do Palácio do Governo para fazer uma entrevista com o governador João Alberto Capiberibe. Boa tarde, governador. Boa tarde. Primeira pergunta, o que você faria para melhorar de imediato a fome no Amapá? Bom, vamos então explicar qual a causa da fome. Uma das causas principais é a distribuição da riqueza. Na nossa sociedade brasileira, a riqueza está mal distribuída, está na mão de poucas pessoas. E a maioria da população não tem acesso à riqueza. Então a distribuição da renda é mal feita em todo o país. Em algumas regiões do país, essa desigualdade é muito mais acentuada. Nas regiões mais pobres, como por exemplo no Nordeste, onde cada vez que ocorre uma seca, nós temos um fenômeno dos saques, onde as pessoas com fome saqueiam e não encontram comida. No Brasil, pela sua riqueza, que é um dos países mais ricos em recursos naturais, não poderia haver fome. No caso específico do Amapá, nós temos uma situação que, em relação a vários estados brasileiros, é uma situação privilegiada. Veja, além de termos muitas riquezas, temos terra em abundância, nós temos rios, temos o mar, que nos proporciona muitos alimentos. Mas mesmo aqui há uma distribuição desigual da riqueza. Então o que nós estamos fazendo é buscar uma distribuição mais equitativa da distribuição da riqueza. E para aquelas famílias mais pobres que não têm acesso ao emprego, que não têm acesso à renda, nós criamos programas de assistência social. Nós temos um programa que é voltado para a mulher, porque nós acreditamos que a mulher é que responde pela família, bem mais do que o homem, pela educação dos filhos, e por último, quando há um caso de separação no casal, a mulher termina ficando com os filhos. Então esse programa chama-se Programa Mulher Cidadã, e tem vários projetos. Um desses projetos é a atribuição de um salário mínimo para as mães que coloquem todos os seus filhos na escola e acompanhem a educação dos seus filhos. Para isso, ela recebe um salário mínimo mensal. Hoje são 1.300 mães que estão nesse programa. Nós temos também um outro programa que nós chamamos de suplementação alimentar. Também é entregue
às mães uma cesta de alimentos de 28 quilos todos os meses, e cuja obrigação delas é também manter os seus filhos na escola. Então, são 7.000 famílias que estão sendo beneficiadas por esse programa, com mais 1.300 do programa de Bolsa Escola, mais 8.300 famílias. E esse programa deve dobrar para atingir 15.000 famílias, ou seja, aquelas famílias mais pobres do Estado terão um mínimo de garantia alimentar todos os meses. Então, essa distribuição é feita nos bairros mais afastados do centro da cidade, exatamente para aquelas famílias cuja renda é insuficiente para manter a família. Todo mundo tem uma resposta para dar, para acabar com a fome, né? Só que ninguém dá um jeito. Então, em vez de gastar dinheiro, tanto com guerras, campanhas políticas, podemos gastar esse dinheiro combatendo a fome, não acha? Essa opinião. Olha, você tem toda razão. Eu acho que há uma concentração de dinheiro em torno de equipamentos bélicos, né? Equipamento de destruição, material de guerra, que se a humanidade fosse minimamente coerente, resolveria primeiro o problema da fome, né? Mas há também essa distribuição desigual da riqueza, ela que gera, né, a divisão do mundo entre pobres e ricos. Então, para que nós possamos resolver, só tem uma solução: é que a maioria da população tenha espaço político, se garanta politicamente o exercício da sua cidadania, ou seja, dos seus direitos, que são básicos. Todo cidadão para viver razoável, ele tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter habitação, trabalho e lazer. Então isso é básico para todo homem e toda mulher, para viver bem. No nosso estado, nós estamos trabalhando para que todos tenham acesso à escola. E já conseguimos colocar, nesses últimos 3 anos, nós ampliamos de 95.000 vagas na rede pública para 152.000 vagas. Porque nós queremos que todos aqui tenham acesso a uma escolaridade mínima. Todos têm até a oitava série, 8 anos de escolaridade. Ora, com 8 anos de escolaridade, nós vamos ter uma população muito mais informada. E uma população informada, ela consegue melhorar a sua renda. Então, o nosso trabalho aqui, nós podemos garantir que em alguns anos, 3, 4, 5 anos, nós vamos ter uma situação no estado do Amapá de erradicação da fome através da educação. Porque a pessoa com informação, a pessoa educada, ela tem um instrumento capaz de fazer com que ela obtenha um emprego, ela obtenha uma atividade econômica, ela obtenha uma renda. Então está muito ligada, o combate à fome está ligado à distribuição da renda para toda a sociedade. Então a política que nós estamos desenvolvendo no Estado é uma política que olha a sociedade como um todo. Nós não estamos no governo privilegiando pequenos grupos. E normalmente são grupos econômicos que absorvem uma boa quantidade de recursos do orçamento público. A nossa visão é completamente diferente. O orçamento público é para ser distribuído com todos. E é por isso que nós temos hoje um percentual elevadíssimo, quase 100% das crianças na faixa etária de 7 a 14 anos dentro da escola. E queremos melhorar cada vez mais a qualidade do ensino para que todos tenham oportunidade. Eu posso citar o meu próprio caso. Minha família é muito pobre. Eu me criei no Igarapé das Mulheres, tive muita dificuldade para estudar, só pude estudar porque tive acesso a uma escola pública, porque minha família não podia pagar uma escola privada, uma escola particular, e foi através do conhecimento que eu tive as minhas conquistas na vida. E é através da educação, através do conhecimento que eu cheguei a ser governador.
Se eu não tivesse acesso à escola pública, se eu não tivesse estudado, eu não seria o governador do Amapá com toda certeza. Eu não teria a carreira e essa trajetória de vida que eu tive. Saí de um bairro do Alagado, que é o caso do Guarapó das Mulheres, que era um bairro alagado. Eu vim conhecer luz elétrica na minha casa, eu já tinha 15 anos. A água também chegou na minha casa, eu já tinha 15 anos. Então, quer dizer, o conforto mínimo da sociedade moderna, eu vim conhecer aos 15 anos. Então, como eu tenho uma consciência muito grande da ausência, da carência desses atendimentos, hoje nós estamos fazendo o possível, né, para distribuir bem o orçamento em forma de educação, em forma de saúde, em forma de saneamento, né, fazendo com que a gente leve a água em todas as casas para diminuir as doenças, diminuir a mortalidade infantil. Então, nós temos um grande programa, né, que estamos implantando. Claro que nós recebemos o Estado com uma dívida social muito grande. E nós temos que cobrir essa dívida e avançar para o futuro. Obrigada. Governador, o que o seu governo tem realizado para combater a pobreza e melhorar a vida das pessoas nos bairros pobres de Macapá? Olha, a necessidade para com a boa convivência no centro urbano passa pela energia. Nós estamos eletrificando os bairros de periferia da cidade de Macapá. Nós já fizemos no bairro Novo Horizonte 32 quilômetros de rede elétrica, que é o maior projeto de eletrificação de toda a história da Amapá, eletrificando o interior, né, a área rural do município de Macapá, onde as pessoas viveram a vida toda sem energia. Por exemplo, Campina Grande, Torrão do Matapi, Areal, que durante toda a vida ficaram sem energia muito próximo daqui e hoje contam com energia. Além disso, nós estamos levando a água em todos os bairros de Macapá. Nós já estamos duplicando o sistema de água e também educação. Nós hoje temos em todos os bairros de Macapá, onde não tem um prédio, porque nós temos um fenômeno aqui chamado migração. Muita gente vinda de fora para cá e que chegam em qualquer período do ano. E estão chegando e a gente está colocando na escola. Então, e saúde. Então, esses são os aspectos que nós nos dedicamos: saúde, educação, saneamento com água e esgoto, né? E também assistência social, que eu já me referi anteriormente, com a distribuição de cesta de alimentos e de um salário mínimo para as famílias. Governador, todos nós sabemos que a miséria é presente em todos os estados e países, assim. E você acha que a miséria é culpa do governo ou não? Não, a miséria é culpa da sociedade. Veja, o governo representa os interesses da sociedade. E a nossa sociedade é uma sociedade que exclui, é uma sociedade excludente. A característica do nosso governo é exatamente contrário a essa tendência da sociedade brasileira de deixar milhões de famílias sem ter alimentos, sem ter habitação, sem ter uma vida digna. E a sociedade brasileira foi caracterizada desde o seu início, no período colonial, pelo escravismo. O Brasil, durante muito tempo, manteve sob escravidão milhões de pessoas trazidas da África. E essa classe dominante, essa elite que manteve os escravos, ainda mantém a maioria da população sob dominação. Os governos, na sua grande maioria, representam essas elites, o que não é o nosso caso. Nós aqui trabalhamos com a visão do conjunto da sociedade. E, no caso específico do Amapá, tem um estudo das Nações Unidas, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que classifica o estado do Amapá entre os melhores estados em qualidade de vida. Se nós compararmos o Amapá com os estados da região norte e nordeste, o Amapá é o melhor estado para se viver, segundo o PNUD, que é uma organização das Nações Unidas. E no caso do Nordeste, você não acha que tinha que existir uma aliança assim, com os governos assim, para ajudar mais, não só no Nordeste, né, que lá é bem crítico o caso dele, né, mas sim em outros lugares? Qual é a sua opinião? Olha, tem que haver uma mudança na sociedade. Os poderes
sociedade são três. Nós temos a organização da sociedade é feita, né, de forma tal que a sociedade é representada pelo executivo, pelo legislativo, que é a Assembleia Estadual, as câmaras municipais e o Poder Judiciário. Então, o governo não é apenas o executivo. O governo é o conjunto das instituições. E é preciso que haja legislação que proteja os mais pobres. Porque o Poder Executivo, por exemplo, eu só posso cumprir aquilo que a lei determina. E quem faz a lei no país ainda são representantes das elites. E as leis são feitas em benefícios próprios. Então, é necessário que haja uma tomada de consciência geral. Não basta só a vontade de um governante ou de dois. Tem que ser a vontade do conjunto da sociedade e modificações profundas. Por exemplo, é necessário se fazer a reforma agrária no Nordeste. É fundamental a reforma agrária. Para vocês terem uma ideia, 50 mil famílias detêm 43% das terras agrícolas do país. Então, a má distribuição das terras é que provoca fome. O governo federal, o governo do presidente Fernando Henrique, teve uma oportunidade única de executar uma reforma agrária e acabar com a fome. Muita gente sabe que o governo gastou uma fortuna entre 40 a 50 bilhões de reais para salvar o sistema financeiro, os bancos. Se o governo tivesse dividido a metade desse dinheiro para salvar os bancos, que faliram, que quebraram por roubo, por corrupção, ele poderia dividir a metade para os bancos e a metade para a reforma agrária. Se ele tivesse feito isso no início do mandato, como nós fizemos, por exemplo, aqui, abrindo salas de aula desde 95, certamente hoje não teria a crise do Nordeste, não teria essa fome toda que está ocorrendo no Nordeste. Entrando bem assim no assunto, o senhor governador acha que a fome é falta de dinheiro do governo ou é pura negligência dos políticos? Não, a fome, como eu digo, é problema de distribuição de renda. Não é preciso diferenciar a responsabilidade do conjunto da sociedade. Porque o governo, por exemplo, representa o conjunto da sociedade. No entanto, ele representa mais uma fatia poderosa dos empresários, dos banqueiros, de que daquele que não tem terra, daquele que não tem emprego. E no nosso caso específico, o nosso momento hoje é um dos momentos mais difíceis da história do país, porque o mundo está dividido entre o mundo rico e o mundo pobre, e o Brasil está entre os pobres. E nessa divisão do mundo, os países ricos, lá você não tem miséria, você não tem pobreza, você não tem ninguém passando fome, você não tem ninguém fora da sala de aula. Porque a distribuição desses países é bem feita, não é melhor do que nos nossos países. A distribuição do esforço de trabalho, todos aqui trabalham, mas na hora de pegar a sua parte do resultado do trabalho, a grande maioria fica sem nada e banqueiros, latifundiários, grandes empresários terminam ficando com a maior parte. Então, o problema é de distribuição de renda. É que há uma tendência a atribuir ao governo, mas cada povo elege o seu governo. E quando você elege o governo voltado para o bem coletivo, é verdade que há um avanço. Não é o nosso caso aqui. Nós temos hoje uma diferença entre os demais estados da federação. Aqui nós temos menos fome, nós temos menos analfabeto, nós temos menos miséria. Por quê? Porque há um esforço no sentido de distribuir melhor a parcela que o governo arrecada do cidadão com todos. Enquanto a fome no Nordeste, o seu governo já pensou em fazer alguma campanha para prestar solidariedade àquele povo sofrido? A grande solidariedade que nós podemos prestar ao povo nordestino é a solidariedade política. Cabe ao governo federal cuidar de todos os estados da federação. Até porque cada estado tem uma
parcela dos recursos financeiros que são arrecadados do cidadão. O problema no Nordeste e a seca no Nordeste é resultado da cegueira da elite econômica que elege os políticos. Se o povo do Nordeste tivesse a oportunidade de frequentar a escola, de todo mundo ter direito a uma escolaridade mínima, ele passaria a eleger político que o representasse. Porque a representação numa Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, cada vez que a gente elege um representante, é para representar os interesses da sociedade, mas em função do alto índice de analfabetismo no Nordeste. Lá se troca um voto por uma lata d'água, quando muitas das vezes aqui se troca um voto por uma dúzia de tábua. E se insistir nesta prática, a maioria da população continuará excluída dos benefícios e do esforço de toda a sociedade. Para se acabar com a fome, só tem um caminho: melhorar a distribuição da renda no país. Não é possível que 50 mil famílias detenham a propriedade de 43% das terras brasileiras. Não é possível que um homem só ganhe 2 mil, 3 mil salários mínimos, enquanto milhões não conseguem ter um único salário para sobreviver. Então, é essa distribuição de renda que precisa melhorar. Obrigada. Sabrina Patrícia para o jornal Combate à Fome. Obrigada. Escreve, você não acha que a fome da Lavagem está muito avançada? Tá, mas o estado da editora, comparado com o Amapá, é o que tem menos casos da fome. Essa é a minha opinião. E você, Tatiana?